Bom dia a todos. Vamos fazer a nossa aula 7 do projeto Alicerce, que corresponde ao vídeo 8, lá do Alicerce, né? Corresponde ao vídeo 8. E o tema de hoje é potenciação. E agora já apareceu no assunto função do segundo grau. Por que a função de segundo grau, a função quadrática é chamada função de segundo grau? Qual é o motivo? Por que a função quadrática é chamada função de segundo grau, pessoal? Porque o expoente é 2. Expoente 2 quer dizer que tem uma potência, não tem? Professor, está sendo elevado a 2. Está sendo elevado a 2. E se você não sabe as propriedades de potenciação, você tem chance de errar nas contas? Quase impossível acertar, né? Na verdade. Exatamente. Então, por isso que essa aula de hoje é tão importante para quando você vai trabalhar com potenciação. Mas eu vou mais longe. Essa aula, na verdade, é mais importante ainda quando eu for estudar a função exponencial. Quando eu for estudar a função exponencial, eu vou ter uma equação do tipo y igual a elevado a x. Ou seja, o expoente, a variável está no expoente. Então, eu posso estar elevado a 2, elevado a 3, elevado a menos 1, elevado a meio. Então, eu vou precisar de todas as propriedades que estão presentes no vídeo, né? E, então, por isso que essa aula é tão importante, principalmente para a função exponencial. Quem não souber essas propriedades vai ter dificuldade em função exponencial. Então, esse é o ponto central aí. Dos presentes aí, quem assistiu ao vídeo? 8. Eu assisti, professor. Letícia, além de Letícia. Eu assisti, professor. Harrison, 2. Quem mais? Eu, professor. Isael, 3. Quem mais? Tô aqui, professor. São 5. Assistiu todo, Augusto? Assisti metade. 4, Augusto, 4. Mais. Então, de novo, nós temos aqui 9, nós temos 18 pessoas e só 4 assistiram ao vídeo 8. É pouco, deveria ter sido mais, mas pelo menos esses 18 estão aqui presentes, o que já mostra algum interesse, né? E a gente sabe que tem vários alunos que têm dúvidas em potenciação, que vão errar a potenciação nas provas, mas não vêm assistir a aula. Né? Mas assim eu estou fazendo a minha parte. Objetivamente eu estou fazendo a minha parte. Harrison, quer falar? O senhor vai explicar um pouco mais sobre as propriedades? Posso explicar mais. É a ideia da aula de hoje. Justamente para o aluno que assistiu ao vídeo e que tem dúvidas, essa aula é pensada exatamente para isso, tá, Harrison? Então vamos comentar mais. Deixa eu vou abrir aqui o vídeo. Eu vou abrir aqui o vídeo para mim, para printar, fazer o print da tela. Fazer o print da tela São quantas propriedades ao todo? Na aula que eu citei? Acho que é 12. Estou em dúvida se é 12 ou 13. Deixa eu abrir aqui. Alicerce vai estar aqui em educação. João Câmara. Ensino. Plano de ensino. Plano de ensino. Tá aqui. Cheguei. Pronto, estou abrindo aqui o meu arquivo com o link dos vídeos. Rapidinho, pessoal. Deixa eu compartilhar com vocês, já, para vocês acompanhando o que eu estou fazendo, né?
estão vendo, pessoal? Até agora o alicerce. Estão vendo, pessoal? Opa. Não. Não, Até agora o professor, alicerce tem tô vendo 15 não. vídeos gravados. E o vídeo que eu pedi para hoje foi esse daqui. Ele tem 36 minutos. Vou abrir aqui esse vídeo rapidinho. Eu quero tirar um print de uma tela dele. Professor, Oi. pra mim não tá mostrando nada, não. E para os demais está? Pra mim tá. Então, o problema aí é com o seu equipamento. E eu sugiro, então, também, de repente, fechar, sair e voltar do Teams. Seria uma primeira tentativa aí. Tá bom. Tá? Deixa eu ir lá pro... Pronto, estou abrindo aqui o vídeo 8. O meu vídeo. Pronto, essa tela aqui. Vou dar uma parada aqui para tirar um print dessa tela. Pronto. Deixa eu cortar aqui o pedaço que me interessa. Pronto. Aí eu posso ir para a aula agora. Pronto. Então vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Tô, professor. Então, nossa aula número 7 do Alicerce. E o tema da aula de hoje é potenciação. E a ideia da aula de hoje é a gente comentar que existem 12 propriedades diferentes com a potenciação. Então, a ideia da aula de hoje é que vocês perguntassem justamente aquelas propriedades que vocês não entenderam. Tá? Esse é o perfil principal da aula de hoje. Mas antes de eu fazer essa pergunta, eu quero fazer uma pergunta a respeito da definição da operação. Pessoal, o que significa fazer um número A elevado a um número B? O que é isso? Vai multiplicar o A por ele mesmo tanto de vezes que B. Exatamente. Então, multiplicar o A por ele mesmo, quantas vezes? B vezes. Quantidade de vezes dada por B, exatamente. Ou seja, B vezes. Então, uma coisa é responder quanto é que vale. Outra coisa é entender o que é a operação. Então, se eu perguntar o que é 7 elevado a 3? O que é? Não é quanto é. O que é? 7 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Exatamente. É o número 7 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. O que é 8 elevado a 2? Elevado a ele mesmo 2 vezes. Elevado a ele mesmo 2 vezes? Não, Zé Vitor. Fala direito. Multiplicado, Ah, foi mal. melhorou. Isso aí. Ele multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Isso aí.
Todo mundo entendeu isso ou não? Essa definição é fácil? Agora, se esse expoente B for um número negativo, então é porque, desculpa, se o resultado da operação for negativo, é porque o expoente B foi ímpar. Então, para dar positivo, B tem que ser eu acho que eu não desliguei o vídeo. Meu vídeo está em execução ainda, é isso? Acho que é. Eu posso elevar no expoente C, eu posso fazer a potência do primeiro potência do computador, uma divisão entre elas. Agora, se eu trocar a divisão pela multiplicação, de novo, com elevar no expoente C, eu posso fazer expoente do primeiro potência do primeiro fator vezes a potência do segundo fator. Engraçado. Tá? Vocês estão ouvindo o som, pessoal? Fração do expoente, Bom, vira raiz. Eu não estou controlando esse vídeo aí. Pronto, agora parou. Pronto. Todo mundo entende essa definição? Sem problema? entendo. Agora, se eu perguntar, e quanto é raiz de 5 elevado a 4? Piora, melhora ou dá para usar a definição aqui? Dá pra usar. Dá para usar. É o número raiz de 5 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? Quantas vezes? 4 vezes. Você pode até não saber qual é operar com raízes, mas você usa a definição de potenciação sem problema. E esse aqui, dá para usar a definição? Esse aqui? Dá. É até mais fácil. O número menos 3 multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? 5. 5 vezes, sem problema. E esse aqui, dá para usar? 2/3 elevado a 3. Também Tá. dá pra usar. Também, ou seja, mesmo que o número que esteja na base seja um número menos habitual, menos comum de trabalhar, um número com raiz, um número negativo ou uma fração, a gente continua usando a definição sem problema. Agora, tem uma situação que a gente vai ter dificuldade de usar essa definição. Que situação é essa, pessoal? Alguém sabe? Foi? Que situação é essa? Se o expoente for negativo, Exatamente. 6 elevado a menos 3. Dá para usar a definição? Não. 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 6 multiplicado por ele mesmo, menos 3 vezes. Como é que é isso? Vai ter Ou que seja, levar o. expoente negativo me limita o uso da definição. E não é só com expoente negativo. Tem mais situações. Qual outra? Expoente que é uma fração. Com números decimais. Exatamente. Expoente fracionário. 5 elevado a meio. É o 5 multiplicado por ele mesmo meia vez. Como é que é isso? Então, aqui eu não consigo usar a definição, aqui eu não consigo. Outro. 2 elevado a raiz de 3. É o número 2 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? Raiz de 3 vezes. Como é que é isso? Até um número natural tem problema. Qual é o número natural que tem problema e que a gente tem dificuldade de usar a definição? O 0. Exatamente. Como é que é isso? 8 multiplicado por ele mesmo 0 vezes? Então, para usar a definição, eu só consigo usar ela diretamente se o B for um número de que tipo? Naturais. Natural menos do zero. Naturais asterisco, né? Exatamente. Para qualquer natural asterisco, eu consigo fazer a potenciação sem problemas. Ô, professor, mas quando uma potência que o expoente é zero, não vai dar o resultado 1, não? E por quê? Eu tinha visto isso em algum lugar. Queria tirar essa dúvida com o senhor. Pois a gente vai tirar na aula de hoje. Só que eu quero saber por quê. Eu não vou me limitar a dar a resposta para você. Mais importante do que dar a resposta, Zé Vitor, é saber por quê, né? Concorda? Concordo. Então, é a ideia da aula de hoje. Outra coisa que eu acho importante é que vocês saibam, sim, os resultados
das potências de base 2, por exemplo, até o expoente 10. Saibam, sim, as potências de base 3, de 1 até 6. As de base 5, de 1 até 4. E a 7, a 6 também, de 1 a 3. Pessoal, isso aqui eu chamaria de tabuada, a tabuada das potências. Era bom que vocês já tivessem na ponta da língua todos esses resultados, todos esses. Por quê? Porque eles aparecem com muita frequência. Se aparece com muita frequência, você ganha tempo, se já souber? Sim ou não? Sim. Se já tivesse, então, se tivesse uma tabuada da potenciação, eu sugeriria que vocês dominassem esses resultados aqui. Vamos lá, 2 elevado a 1. 2. 2, 2 elevado a 2. 4. 4, 2 elevado a 3. 8. 2 elevado a 4. 16. 2 elevado a 5. 32. 2 elevado a 6. 64. 2 elevado a 7. 128. É sempre dobrando, né? Tá sempre dobrando. 4 é o dobro de 2. 8 é o dobro de 4. 16 é o dobro de 8. Então, você vai dobrando. A tabuada das potências de base 2 é sempre dobrando. O dobro de 128, quanto? 256. O dobro de 256? 512. E o dobro de 512? 1024. Pronto. Então, esses 10 números eu sugiro que vocês saibam de cor. Se vocês souberem, vai ganhar tempo. E de base 3? Quem são eles? 3. 3. 9. 9. 27. 27. 81. 243. 729. E 5. 5 elevado a 1. 5, o próximo. 25. 25. Próximo. 125. E o próximo. 625. Sugiro que saibam esses números. E potência de base 6. 6. 6. 6, 36 36. e 216. 126. Ou seja, 216. são números todos abaixo de 1000, hein? Quer dizer, exceto o 2 elevado a 10, que passa de 1000. Tirando o 2 elevado a 10, todos os demais que eu estou sugerindo que vocês saibam são números abaixo de 1000. Se você souber esses números, vocês ganham bastante tempo. Mas voltando lá para o início da aula que eu tinha printado aqui, e agora vem as propriedades. Então, agora eu gostaria que vocês falassem que propriedades vocês gostariam que a gente abordasse. Zé Vitor já falou uma, não foi, Zé Vitor? Qual é a propriedade que você perguntou, Zé Vitor? Potência de expoente 0. Qual é o número dela, da propriedade? Está escrito aí, qual é o número? Propriedade? 6. Não, é a 7. A 7. Pronto. Então, vou começar pela propriedade 7. Só que, beleza, posso começar por ela assim. Então, vou começar aqui pela propriedade 7. Atendendo a demanda de Zé Vitor. Professor, não é interessante seguir a ordem aí que tá... Você quer que eu fale todas? Mas se der tempo, seria interessante. O problema é que só tem 1 hora. Tá lembrando sempre da limitação de tempo? Tá, mas eu posso fazer uma abordagem rápida aí. A primeira diz o quê? A primeira. Multiplicação de potências de mesma Base. base. O que é que manda fazer a propriedade se eu tenho uma multiplicação de 2 potências com a mesma base? Preservar a base e somar os expoentes. Isso. Não é difícil perceber que a propriedade é essa, porque 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. Estou certo ou estou errado?
E 5 elevado a 4 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Mas como a base é a mesma, eu posso pensar que eu tenho o número 5 escrito quantas vezes? 7. Se aqui foram 3 e aqui foram 4, nada mais razoável do que perceber que eu tenho ao todo 3 mais 4 vezes o fator 5. Ou seja, eu conservo a base e somo os expoentes. Dá para entender essa propriedade usando a definição? Sim ou não? Dá, professor. Dá. Então não vejo maiores dificuldades nela. Vamos para a segunda. Primeira propriedade. Vamos para a segunda. 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 5. Qual é a segunda propriedade que eu estou dando exemplo agora, pessoal? Como é que eu falo ela? Se essa aqui é multiplicação de potência de mesma base, essa daqui é o quê? É subtração. Não, se aqui é multiplicação de potências de mesma base, aqui é o quê? Divisão de potência de mesma Divisão de potências de mesma base. Aí, o que é que eu devo fazer nela? O que é que eu devo fazer nela? Na primeira, eu conservei a base, somei os expoentes. Nessa segunda agora, eu vou o quê? Preservar a base e Preservar subtrair a base e subtrair os expoentes. E dá para entender por que faz isso? Ó, 3 elevado a 7 é o número 3 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 7. 7 vezes. Só fiz usar a definição. 3 elevado a 5 é o número 3 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 5 vezes. 5 vezes. Vezes. E agora a gente vai usar uma propriedade de simplificação da matemática. Que propriedade é essa? subtração. Que nós já estudamos, que nós já falamos aqui no alicerce. Eu tenho um número. Quando há operações inversas, pode eliminar. Exatamente. O número 3 está sendo multiplicado por 7 e está sendo dividido por 7. Mas multiplicação e divisão são operações Inversas. eu posso simplificar. E sobra quem no lugar? Depois que eu simplificar, sobra quem no lugar? Que número sobra no lugar do 7? O 3. Oi? O 3. Não, no lugar do número 7, depois que eu corto, sobra o quê no lugar que corta? Sobra o número 1, que é o elemento neutro. 3 vezes 1. 3. 3 vezes 1. 3. 3 dividido por 1. Vai ficar 3 por 1. Entendeu, Zé Vitor? Quando eu perguntei quem é que sobra? Sim, entendi. Porque quando eu tivesse aqui, ó, Zé Vitor, ó, 3 mais 7 menos 7, eu também posso cortar aqui. Quem é que eu posso cortar aqui? Nesse outro exemplo. Foi 7. O 7. E quem sobra no lugar depois que eu corto? Aqui. 3. Oi? Não. Eu falo no lugar do corte. Eu corto, o que é que sobra no lugar do corte? Eu cortei e começou a sangrar? Não. Cortei e ficou Número no lugar. Sobra que número? Número. Sobra o número 0. Por que sobra o 1 aqui e sobra o 0 no outro, pessoal? Alguém podia me explicar? Porque o 0 lá no outro é neutro, professor. E O elemento zero neutro da daí- adição e da subtração é o 0. O elemento neutro da multiplicação e da divisão é o 1. Tá claro, Zé Vitor? Então, a gente tem que entender o corte que a gente faz. O corte é uma simplificação, mas sobra no lugar do corte o elemento neutro. E por isso que vai, no final das contas, sobrar só o 3, porque somar com 0 e subtrair com 0, como ele é elemento neutro, não acontece nada. Aqui acaba sobrando só o 3, por quê? Porque multiplicar por 1 e dividir por 1, não acontece nada, porque 1 é o elemento neutro. Tá claro, Zé Vitor? Sim ou não? Sim. Sim. Então, quem é que eu posso cortar agora nesse exemplo de 3 elevado a 7 sobre 3 elevado a 5? Cada 3 de cima pode cortar com um de baixo, não pode? Não é isso?
E ao fazer todos esses cortes, quem sobrou? Galera? 3 elevado a 2. 3 Sobrou elevado a 3 elevado a 2. Então, teria um jeito mais rápido de chegar nesse 2, sem precisar escrever tudo isso aqui? Só faz a subtração dos expoentes. Então, essa é a propriedade que está aqui. Ó. Exatamente isso. Entenderam? Agora, alguns já começam a achar essa propriedade estranha quando eu boto o expoente do numerador maior que o expoente do denominador. Por quê? Três elevado a 4 não é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3? Estou certo ou estou errado? Usando a definição. Tá certo. E 3 elevado a 5 é o número 3 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Eu posso fazer o mesmo corte, né? Opa, botei um 5 ali, ó. Foi mal. Eu fui falar 5 vezes e aí botei errado. Pronto. Agora sim, um 3 com um 3, outro com outro, esse com esse. Quem sobra agora? Depois que eu botar o elemento neutro, quem vai sobrar no final das contas de tudo? Um sobre 3. Oi? 1 sobre 3. Vai sobrar o número 1, aquilo que eu falei, né? Nesse corte sempre sobra um 1, e 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, e embaixo vai dar o 3. Se eu fosse usar a propriedade, como é que ficaria a propriedade? 3 elevado a quanto? Usando a propriedade. 3 elevado a 1 sobre 3. Não, claro que não, Zé Vitor. Tem que fazer a subtração dos expoentes, Zé Vitor. 3 elevado a menos 1. Mas qual é a conta? Primeiro, com calma. 4 Menos menos 5. 5. Não é isso? Não é? Sim ou não, pessoal? É E 5. quanto é que dá 4 menos 5? Menos 1. Menos 1. Então, acaba de aparecer o expoente negativo. Então, nessa propriedade já aparece o expoente negativo, que a gente não consegue usar a definição. Concordam comigo? Se eu fosse usar a definição... Oi? Por que não? Então, me use a definição aqui. Como é que ficaria? O que é 3 elevado a menos 1? Me explica, então. Explicar eu não sei não, mas você vai fazer a conta. Não, como assim? Eu quero que você use a definição. Eu acabei de perguntar, dá para usar a definição? Foi essa a minha pergunta. Na aula de hoje, eu acabei de explicar, Zé Vitor, o que era a definição. É isso aqui, ó. O que é A elevado a B? É o número A multiplicado por ele mesmo, B vezes. Mas a gente chegou à conclusão aqui que só faz sentido usar a definição se essa quantidade de vezes for um número natural, Zé Vitor. Foi ou não foi? Natural tirando zero. O número menos 1 é natural, Zé Vitor? Não, não. Não. Então, como é que é fazer o 3 multiplicado por ele mesmo menos uma vez? Você sabe escrever isso? Porque escrever o 3 uma vez, eu sei. Escrever o 3 duas vezes, eu sei. Mas como é que escreveu o 3 menos uma vez? Dá para usar a definição? Não, não. Não dá. Então, essa propriedade da divisão, ela já evidencia que toda vez que o expoente do numerador, da potência que está no numerador, for menor que o expoente da potência do denominador, base igual, sempre vai dar resultado negativo, não vai? Concorda ou não? Sim. E daí já vou usar que propriedade? Qual é a propriedade que mostra que o expoente é negativo? Qual delas é aqui, pessoal? 9. A 9, exatamente. Então, ó, graças à propriedade 2 já apareceu a propriedade 9 e eu não expliquei ainda como é que faz ela, mas ela aparece.
goste a gente ou não, ache bonito ou não, ela aparece. Tá, mas comentei a 1 e a 2. Tá? 1 e 2 comentadas. A propriedade 3 agora. Como é que a gente chama a propriedade 3, pessoal? Como é que a gente chama ela? Potência de uma potência. Potência de uma potência. Por exemplo, 2 elevado a 3 elevado a 2. Alguém podia me explicar como é que faz isso? Preserva a base. Multiplica o Fale, Letícia. preserva a base e multiplica o expoente 3 pelo expoente 2. Fale, Zé Vitor, agora. Faz a primeira potência, 2 elevado a 3, em seguida faz o resultado elevado a 2. Zé Vitor propôs essa solução. Quanto é que dá 8 elevado a 2, Zé Vitor? 64. 64. E Letícia propôs outra coisa. Letícia propôs que conservasse a base e multiplicasse os expoentes. Quem está certo? Zé Vitor, Letícia, nenhum ou os dois? Tá no mesmo, não? Dá no mesmo. 3 vezes 2 dá 6. E 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que por sua vez é igual a quanto? 64. Estou certo ou estou errado? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Agora, a propriedade, ela está enfatizando o que Letícia fez ou o que Zé Vitor fez? Do jeito que está escrito aqui, pessoal. O que Letícia fez. O que Letícia fez. Ela quer enfatizar que não, você tem um jeito rápido, é só multiplicar os expoentes. Zé Vitor, você conseguiu fazer essa bem porque você sabia quanto era 2 elevado a 3, não foi? Com rapidez? Sim. Mas se eu perguntasse quanto é 3 elevado, 7 elevado a 3 elevado a 5, você faria com a mesma rapidez? Creio que não. Creio que não. E Letícia faria com a mesma velocidade? Faria, né? Porque 3 vezes 5 é quanto? 15. Acabou, Zé Vitor. Nessa propriedade, eu não estou preocupado em fazer a potência completa até o final. Eu só quero mostrar uma propriedade que está aparecendo. Agora, quem quiser entender por que ela funciona, então Letícia estava certa, Zé Vitor estava certo, só que o que Letícia propôs é exatamente o que a gente faz aqui. O que é um número elevado a 2? O que é um número elevado a 2? Não é ele vezes ele, pessoal? Sim ou não? Quem é o número em questão aqui? Quem é o número em questão que eu estou falando que está elevado a 2? 2 elevado a 3. Exatamente. Então, a base da potência já é uma potência. O que é esse número que eu vou elevar a esse expoente, que é 2. E como é que eu faço agora o 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3? Recai em que propriedade? Propriedade 1. Propriedade 1. Quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base, eu devo conservar a base e somar os expoentes. E 3 mais 3 é a mesma coisa quando você tem uma adição de parcelas iguais, você pode transformar essa adição em quê? Multiplicação. Em multiplicação. E aí explica o que é que Letícia fez. Professor, por que Letícia teve essa ideia? Oi. Se eu explicar cada propriedade, a explicação de cada uma no vídeo de função exponencial. Eu não entendi a sua pergunta. É uma pergunta? Não, tô falando que o senhor explica cada
cada propriedade, o porquê dela, no vídeo de função exponencial. Ah, exatamente. Lá, inclusive, não é só um vídeo, não. São dois, né, Letícia? É ou não é verdade? Não me Oi? recordo se... Eu acho que são dois. É porque faz um tempo já que eu assisti, que eu assisti Então, já já que você todos. deu uma informação privilegiada, exatamente, já que você deu uma informação privilegiada, deixa eu abrir aqui a playlist do primeiro ano. Deixa eu abrir aqui, para vocês verem. Playlist essa que eu passo para vocês, não passo? Né? Essa playlist que a gente está seguindo para a matéria do primeiro ano. Deixa eu abrir essa playlist aqui, vocês vão ver o que Letícia acaba de falar. Espera aí que está abrindo aqui, só um pouquinho de paciência, com paciênciazinha. Pronto, vai abrir aqui agora. Tá abrindo. Pronto, aí eu vou agora na playlist do primeiro ano, que está em 2020, porque eu gravei ela no passado, quer dizer, terminei até esse ano, mas... Ó, tá abrindo. Tá abrindo, abriu. Aqui. Essa playlist tem quantos vídeos ao todo, pessoal? Essa playlist, quantos vídeos ao todo? 43. Quantos foram os vídeos do primeiro bimestre? Já terminou? Quantos? 12. Quantos foram os vídeos do segundo bimestre? Esse que está em andamento com a gente agora? 15. E foi a pergunta de Zé Vitor hoje, vai até o 27, né, Zé Vitor? Ó, função do segundo grau. Aí vem o terceiro bimestre com 11 vídeos, veja que já é menos. E aí aparece o vídeo que Letícia falou. Quais, Letícia? Quais os números? Os vídeos quais? 34, do 34 ao 37. Não, mas só as propriedades. O 34 e o 35. Olha aqui. Propriedades, parte 1. Propriedades, parte 2. 2 vídeos. Então, cada um deles eu explico o porquê de cada propriedade. Esse vídeo, então, é mais detalhado do que qual? Do que esse que eu passei para vocês hoje. Do que esse vídeo 8 aqui que eu passei para a aula de hoje. Esse vídeo aqui, ele está simplificado. E aí eu não comento o porquê de todas as propriedades, não. Não dá tempo. Mas quem quiser saber o porquê de todas as propriedades, é só ir lá nos vídeos. Quais números? Me ajudem? 34. Exatamente. Então, tá mostrado a vocês. Então, legal o seu comentário, Letícia. Porque eu gravei justamente vídeos com perfis diferentes, né? Um que é completo, aquele 34 e 85 eu considero completo, e esse que eu gravei agora é uma espécie de uma noção geral, né? Sobre tudo. Pessoal, tudo bem com a terceira propriedade? Tudo bem com a terceira, pessoal? Vamos para a quarta propriedade agora. Na quarta e na quinta, aparece o elemento neutro 1. Aqui na base e aqui no expoente. Na sexta e na sétima, aparece o elemento neutro 0 na base, o elemento neutro 0 no expoente. Dessas 4 propriedades, 4, 5, 6 e 7, só em uma eu não consigo usar a definição. Em qual? Na 3, na 4, na 4, na 5, na 6, na 7, dessas 4 propriedades, em apenas uma eu não consigo usar a definição. Qual é? Galera, estão me ouvindo? Na 7. Na 7, exatamente. Por quê?
Na Um é 4. zero. Porque o que Na seria, 4. o Se que 1 tiver seria na alfa? base, 1 elevado a 200, 1 elevado a 150, vai dar quanto? 1. Quantas vezes eu teria que escrever o número 1 aqui? 150. Teria que escrever 150 vezes, mas obviamente eu não vou escrever. Qual vai ser o resultado dessa conta? Apesar de ter 150 uns aqui, eu sei dizer o resultado. Quanto é que vale? Quanto é que vale, pessoal? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 150, professor. Não, claro que não. Vale 1. Quanto é 1 vezes 1? Professor, você tá me escutando? Tô te escutando, Zé Vitor. Tá certo. Quanto é 1 vezes 1, Zé Vitor? 1. E quanto é 1 vezes 1 vezes 1? 1. Então, quanto é 1 vezes 1 vezes 1, 150 vezes? 1. Né? Então, alguém respondeu 150. A pessoa que errou e respondeu 150 como Fui eu que resposta, respondi, professor. eu sei. Você confundiu o quê? Você confundiu multiplicação com o quê? O senhor percebeu que eu confundi? Com adição, não foi? É ou não é verdade? Foi. Se você Verdade. somar o número 1 com ele mesmo 150 vezes, vai dar 150. Então, por favor, não cometa o erro de trocar a multiplicação pela adição. Então, a propriedade 4 não tem problema de usar a definição. A 5, como é que seria 17 elevado a 1? Usando a definição. 17. 17 multiplicado por ele mesmo uma vez. Então, eu só escrevo ele uma vez. Então, na verdade, não tem multiplicação nenhuma. É o próprio quem? É a própria base, né? É a própria base. Qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo. O que é que a Manuel está escrevendo aí? Deixa eu ver aqui. Espera aí que está demorando um pouquinho a abrir. Demorando a abrir. Pronto. Aí ele começou a rir aqui, ó. Eu interrompi a aula para falar de uma risada dele. Galera, o chat, vocês podem até ter momentos de descontração no chat, mas no meio da aula eu peço que evitem, porque aí eu vou pensar que tem alguma coisa relativa à aula. Tá? Desculpa, professor, foi mal. Tá. Agora a propriedade 6 e 7. Agora é o 0 na base e o 0 no expoente. Quanto é que dá 0 elevado a 32? Dá para usar a definição? Dá para usar a definição? Dá, né? É o número 0 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 32 vezes. 32 vezes. E a gente sabe que vai dar quanto esse resultado? 0. Vai dar 0. Agora o problema surge quando, na propriedade 7, eu tenho, por exemplo, o número 5 elevado a 0. Se eu quisesse usar a definição, seria o número 5 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 0 vezes. E aí, como é que faz? Como é que eu escrevo 0 vezes alguma coisa? Não dá para usar a definição. Então, a solução é o que está lá no vídeo que Letícia propôs. A solução que eu dou é bem simples. Transforma o número 0 em que, Letícia? Numa subtração No vídeo, uma subtração. Isso. de dois números iguais, não é isso? Diga aí uma subtração que dá 0, Letícia. No vídeo o senhor deu 3. 3 menos 3. Tá, escolha outro. Só para mostrar que não depende do número. Sim. Não, mas 5 vai ser igual ao outro. 4, pronto. 4 menos 4. Todo mundo concorda que 4 menos 4 é 0? Sim ou não? Sim? Isso aqui me remete a que propriedade que nós já vimos hoje? Qual é a propriedade que tem uma subtração no expoente, pessoal? A de divisão. É o número dela, diga o número, vai ficar mais fácil. Número 2. E nessa propriedade, o que é que diz essa propriedade? Toda vez que eu tiver uma subtração no expoente, eu posso transformar isso em quê?
em uma divisão. Toda vez que eu tiver uma potência e no expoente tiver uma subtração, eu posso transformar isso numa divisão de potências de mesma base. Então, o que é que eu vou fazer com esse 5 elevado a 4 menos 4, pessoal? Vou transformar em quê? 5 dividido por 5 elevado a 4. Uma divisão. Quem vai ser o numerador? 5. 5 elevado a 4. E quem vai ser o denominador? 5. 5 elevado a 4. Porque tem que ser potências com a mesma base. Qual base? A base 5. Esse primeiro número da subtração, que a gente chama de minuendo, o minuendo vai para o expoente do numerador. E o segundo número da subtração, que a gente chama de subtraindo, vai para o expoente do denominador. Todo mundo entendeu o uso da propriedade 2, pessoal? Sim ou não? Professor, Diga. e o sinal do número que tá em cima ali? For Esse sinal aqui. Não, o sinal do número, do outro. Como é que eu posso medir? Da base. Eu não falei na aula de hoje, né? Os nomes básicos do assunto, né? 3 elevado a 2, o 3 a gente chama de quê? Do expoente, o expoente. O número do sinal. O 3 chama base e o 2 chama o quê? Expoente. Então, se você quiser se comunicar comigo direito, você precisa usar essas palavras. Base, expoente. Como é que chama o resultado? Quanto é 3 elevado a 2, pessoal? Potência. Quanto é 3 elevado a 2? 9. 9 é a potência. Então, a palavra potência significa o resultado. Base é a base. É o que vai como se estivesse segurando o outro. Expoente é o que está no alto. Tá, continue sua pergunta agora. O sinal que está onde? O sinal do expoente ali que está sendo dividido ali. O 5 elevado a 4 e o 5 elevado a 4, não tem? Certo. Se aquele expoente ali, o sinal dele fosse de negativo, assim, afetaria alguma coisa? Não, Tem como acontecer? eu posso usar essa propriedade, vamos lá, vamos usar essa propriedade em outras vezes. Se eu tivesse menos 4, menos 3, como é que eu transformaria isso aqui em divisão? Me ajudem. 5 elevado a quem? Menos 4. A menos 4. E aqui embaixo, 5 elevado a quanto? 3. Porque esse menos daqui faz parte da fórmula da propriedade. Esse menos aqui faz parte aqui da propriedade. É esse menos aqui, Então, na hora de escrever a fração, se tem menos aqui, tanto o primeiro quanto o segundo serão positivos. Tirei a sua dúvida ou piorei? Não, agora eu entendi. Agora entendeu? Tá? Quer dizer, o que eu quero dizer é que esse primeiro número vem para cá, sempre, sempre. E esse segundo número, se for menos aqui, vem para cá. Agora, se eu tiver um caso mais complicado, assim, vou dar um caso que o uso talvez não seja tão imediato. 5 elevado a menos 7 mais 8. Me ajudem. Como é que ficaria isso aqui? Usando a propriedade 2. 5 elevado a quanto? Menos 7. Menos 7. E 5 elevado a quanto? Menos 8. Exatamente. Tem que ser, se eu tivesse que dizer uma maneira decorada, né? Sempre o sinal daqui, ele vem para cá trocado para cá, sempre. Se aqui é menos, vem mais. Se aqui é mais, vem menos. Como a pessoa pensasse lá na fórmula, aí quando fosse botar o número, tipo, botasse um parênteses assim, aí menos, aí parênteses, menos 8. Aí ia dar mais 8. Exatamente. É uma maneira de entender, né? Você está dizendo que 5 elevado
5 elevado a menos 7 mais 8 é menos 8, exatamente isso. Então, fica bem claro que quem vem agora, como já tem um menos aqui que está na fórmula, esse cara vai para o numerador, esse cara vai para o denominador. Dúvida tirada? Dúvida tirada? Quem perguntou sobre o sinal? Sim ou não? Tirou minha dúvida. Tá. Então, qual é a proposta que eu estou lançando? Repetindo, é transformar o zero numa subtração de números iguais. Ao fazer isso, eu transformo numa divisão de potências de mesma base. E quanto dá, pessoal? O número de cima não é igual ao número de baixo? Sim ou não? Gente, o numerador é ou não é igual ao denominador dessa fração? É. E toda vez que uma fração tiver um numerador igual ao denominador, qual vai ser o resultado da fração? 1. Então, 5 elevado a 0 vale 1. E 242 elevado a 0? 1 também. 1 também. Por quê? Eu vou transformar o 0 numa subtração de dois números iguais. Vou usar agora 7. Posso usar qualquer número, qualquer par de números iguais. E como é que ficaria aqui? 242 elevado a 7 em cima, que é um número gigantesco. 242 elevado a 7 embaixo, só que eles são iguais. E a divisão de dois números iguais dá quanto? Dá quanto, pessoal? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Dá 1. Dá 1. Isso aí, dá 1. Beleza. Então, qual é a propriedade? O que é que diz a propriedade 7? Generalizando, qualquer número elevado a 0 vai dar quanto como resultado? Dá 1. Vai dar 1. Mas, na verdade, não é qualquer número. Tem uma restrição na propriedade. Qual é a restrição que aparece na propriedade? O B tem que ser o quê? Só não pode ser Qualquer 0. número real sem o zero. Sem o zero. Essa propriedade só não vale para o zero, hein, pessoal? Ou seja, 0 elevado a 0, eu não posso afirmar que dá 1. Isso aqui está errado se você afirmar. Até pode dar 1, mas, na verdade, alguém sabe como é que eu chamo isso na matemática? 0 elevado a 0 é uma o quê? Indeterminação. Por quê? Eu poderia querer usar a mesma ideia. Transforma o expoente de cima em 3 menos 3. Posso ou não posso fazer isso? Posso, né? Usando a propriedade 2, como é que vai ficar? 0 elevado a 3 dividido por 0 elevado a 3. Beleza. E quanto é 0 elevado a 3? E quanto é 0 elevado a 3? 0, 0, 0. Quanto é 0 elevado a 3, pessoal? 0. 0. E embaixo vai dar 0. Então vai ficar 0 dividido por 0. E quanto é 0 dividido por 0, pessoal? 0. Não. Aqui eu posso ter vários resultados. Quando eu divido 6 por 2 e digo que dá 3, é porque 3 vezes 2 dá 6, não é não? É ou não é? Então, qual é o número que eu posso dizer que dá 5? 5 vezes 0 não dá 0, não? Dá ou não dá? Posso dizer que vai dar 1. 1 vezes 0 não dá 0, não? Posso dizer que vai dar 0. 0 vezes 0 não vai dar 0, não? Então, eu tenho quantas soluções aqui nesse resultado? Eu tenho infinitas possibilidades, infinitos números que servem para esse resultado. Alguém está com o som ligado? Alguém está com o som ligado e está Desculpa. da aula. E aí, como eu tenho infinitos resultados aqui, eu digo que essa conta é o quê? É uma... Qual é o nome que eu dou para isso? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Galera, 0 elevado a 0 eu chamo de quê? Qual é o nome que eu dou para isso, então?
Indeterminação. É uma indeterminação. Porque a solução existe. É diferente de dizer que é uma impossibilidade. Uma impossibilidade é dizer que não existe. E até 0 sobre 0 existe. Mas eu não sei dizer quem é. Porque tem vários resultados possíveis. Pode ser 5, pode ser 1, pode ser 17, pode ser 42, porque 42 vezes 0 dá 0. Entenderam, pessoal? Por que que eu coloquei, então, nessa propriedade esse asterisco aqui, pessoal? Sim ou não? Sim. Entendido, né? As propriedades 8 e 9 são com números negativos. Um na base e outro no expoente. Em um deles dá para usar a definição, em outro não. Dá para usar a definição nesse ou dá para usar a definição nesse? Em qual dos dois eu consigo usar a definição? No primeiro. No Só no primeiro. primeiro, que é a propriedade 8. E qual é a conclusão que eu chego na propriedade 8? Se o expoente é ímpar, é que quer dizer que eu tenho o número menos 2 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? Quantas vezes? 3 vezes. E menos com menos na multiplicação vai dar o quê? Menos. Vai dar menos. E 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Quando o expoente for ímpar, o resultado dá o quê? Tá negativo. Agora, Negativo. se o expoente fosse par, outro exemplo. O que é menos 2 elevado a 4? É o número menos 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Dá quanto aqui agora? 16. Mais 16. O que é que a propriedade diz? Se o expoente for par, o resultado dá o quê? Positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado vai dar o quê? Negativo. Essa é a propriedade 8. Então, quando a base for negativa de uma potência, pode dar tanto positivo quanto negativo. Tá clara essa informação? Sim. Já na propriedade 9, eu não consigo usar a definição, porque seria o número 2 multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes? Menos 3 vezes. E aí eu consigo escrever menos 3 aqui? Escrever o 2 menos 3 vezes, eu consigo fazer isso? Não, né? Sabe quem vai me salvar? Para eu poder chegar nessa propriedade? Que propriedades me ajudam para eu chegar nessa propriedade 9? As propriedades 2 e 7. Se eu usar as propriedades 2 e 7, eu vou conseguir. Ou seja, eu vou fazer um truque aqui. Vocês concordam que no lugar do menos 3 eu posso botar 0 menos 3? Sim ou não? Pode. Posso, porque 0 menos 3 é menos 3. Qual foi a vantagem disso? Eu botei no formato que eu posso usar aqui propriedade agora. De divisão. A propriedade 2 que transforma a subtração em quê? Em divisão. Aqui vai ficar 2 elevado a quanto? A 0. 0. E aqui embaixo 2 elevado a quanto? 3. 3. Só que usando a propriedade 7, nós sabemos que 2 elevado a 0 dá quanto? 1. Então, essa é a propriedade. Ó. A potência com expoente negativo vai sempre dar origem a uma fração, onde o numerador vai ser sempre 1, e o denominador vai ser sempre a mesma potência de antes, só que o expoente que era negativo vira o quê? Positivo. Vira positivo. Então, quanto é 5 elevado a menos 7? Fazendo agora com mais rapidez, usando a propriedade. 1 sobre 1 sobre 5 elevado a 7. Exatamente. Então, essa é a propriedade 9. Galera, deu para entender? Ou não? Deu pra entender. Deu, professor. Deu, né? Mas se você quiser mais informações, assista ao vídeo. E Letícia deu o bizu. Eu não tinha falado ainda para ninguém disso, né? Quer dizer, não sei se alguém já tenha se adiantado. Então, Letícia se adiantou, não sei bem. Por que você assistiu esses vídeos na frente, Letícia?
Eu já tinha falado deles, é? Ou Não, não? é porque já comecei a assistir a playlist do primeiro ano já faz um tempo já. Entendi. Então, por essa sua iniciativa, você percebeu que nela eu explico o porquê de cada uma delas. Pessoal, já chegou 11 horas. E é o nosso horário, né? Não vou me alongar. Ficou faltando falar aqui propriedades nessa aula. Às 10, a 11 e a 12. Vamos só falar. Como é que eu falo usando português a propriedade 10? Me ajudem? Potência onde a base é uma fração. A potência de uma fração. A sobre B não é uma fração, pessoal? A sobre B não é uma fração? É. A potência, se a base for uma fração, vai dar origem a quê? Ao numerador da fração elevado ao expoente C e ao denominador da fração elevado ao mesmo expoente C. Ela aparece com uma propriedade. Qual é? Que nós já falamos hoje aqui. Não é igual, é outra propriedade, mas ela aparece com uma propriedade. Com qual? Propriedade 2. Exatamente. Só que na propriedade 2, você tem mesma o quê? Mesma base. E aqui nós temos mesmo o quê agora? Expoente. Mesmo expoente. Então, não troquem base com expoente. Quem comete esse erro, de trocar base por expoente, vai achar que 2 elevado a 3 é igual a 3 elevado a 2, né? Tô certo ou tô errado? Professor, se eu não me engano, o senhor já botou isso em alguma prova, não botou, não? Isso o quê? Não, dessa daí, tipo, uma fração elevada... Esse negócio. Aí eu não sei dizer, aí eu não lembro. Confesso a você que eu não vou saber dizer. Mas 2 elevado a 3 dá quanto? 2 elevado a 3 dá quanto? 8. Dá 8. 3 elevado a 2 dá quanto? Galera, 3 elevado a 2 dá quanto? 7. 3 elevado a 2, pessoal, dá quanto? Pelo amor de Deus. Oi? 9. 9. 8 é igual a 9, não? Não. Posso trocar a base e o expoente de lugar? Não. Não pode. Então, não confunda a propriedade 2 com a propriedade 9. Muita gente vai fazer essa confusão. E a propriedade 11, a propriedade 10, desculpa. E a propriedade 11, parece com qual? Com a primeira. Com a primeira. Qual é a diferença entre as duas? Aqui é mesma o quê? Na primeira. Mesma base, né? E aqui é o mesmo o quê? Expoente. Mesmo expoente. Então, é a mesma diferença que tem entre a 2 e a 10, tem entre a 1 e a 11. E para finalizar a aula, a propriedade 12, então a 10 e a 11 eu não expliquei o porquê. Mas citei ela, que ela aparece com a 1 e com a 2. E a propriedade 13, eu diria que é talvez a mais importante de todas. Por que eu acho que ela é a mais importante de todas? Alguém poderia me dizer por quê? Hein, galera? É mais complicado. Ela faz a ligação entre duas propriedades, duas operações da matemática. Que operação é essa? E que operação é essa da matemática? Esse aí, raiz. Potenciação e radiciação. Então, essa propriedade deixa claro que toda potenciação pode virar o quê? Radiciação. E toda radiciação, por sua vez, pode virar o quê? Cara, então isso é muito importante. Você perceber que são operações inversas. Tá claro isso? Então, aqui, se eu tivesse 4 elevado a 3 sobre 2,
E se eu tiver 4, raiz... Vamos lá, vai ser quanto aqui? Como é que eu escrevo isso aqui? Me ajuda? Raiz o quê? Raiz o quê? Quem é o raiz quadrada de quem? De 4 elevado a 2. De 4 elevado A 3. a 3. Então, eu vou só provar que esse exemplo aqui, que esses dois números são iguais, hein? Atenção. Raiz quadrada, eu não preciso colocar esse 2 aqui não, né? Então, não vou escrever aqui não. Quanto é 4 elevado a 3? Quanto é 4 vezes 4 vezes 4? 64. 64. Quanto é raiz quadrada de 64? 8. Porque 8 vezes 8 é 64. Agora, se eu usasse aqui essa propriedade usando potenciação, ó. 4 elevado a 3 meios. Vocês concordam que 4 é 2 elevado a 2? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? 4 não é 2 elevado a 2? E agora eu posso usar, ao fazer essa transformação, eu posso usar que propriedade agora? Para fazer o 4 elevado a 3 sobre 2. Das propriedades que a gente falou hoje, eu posso usar que propriedade para resolver isso aqui agora? Potência de uma potência. Potência de uma potência. Conserva a base, que é essa daqui, e faz o que com os expoentes? Multiplica os expoentes. Não é essa a propriedade, pessoal? Acabo de usar a propriedade 3, hein? Aqui. Vamos continuar. Quanto é 2 elevado a 3 meios? Desculpa, quanto é 2 multiplicado por 3 meios? Quanto é essa conta aqui? 3. Né? Corta e vai sobrar 3. E quanto é 2 elevado a 3, pessoal? 8. Deu o mesmo resultado, pessoal? Deu? Sim ou não? Sim. Deu. Então, eu considero a propriedade 12 talvez a mais importante de todas, porque é aquela que deixa claro que potenciação e radiciação são, no fundo, a mesma coisa vista de outra maneira. Assim como eu posso dizer que toda adição, eu posso dizer que é uma subtração, não? 4 mais 3, eu posso dizer que é 4 menos 3. Eu posso transformar uma adição numa subtração, desde que eu pegue o número simétrico. Mesma coisa com a divisão. 4 multiplicado por 2 é a mesma coisa que fazer 4 dividido pelo inverso de 2, que é 1/2. Então, agora está feito o casamento da potenciação. Toda potenciação, com expoente fracionário, como é que eu mostrei a vocês, eu posso transformar em raiz desse número elevado a esse. Então, existe um casamento entre adição e subtração, existe um casamento que são as operações inversas, entre multiplicação e divisão, e essa propriedade 12 mostra o casamento entre potenciação e radiciação. Entendem, pessoal, por que eu falo que talvez a 12 seja a mais importante das propriedades? Sim? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim. Então é isso. É isso, galera. Chegou a nossa hora. Falei ainda que as últimas 3, né? De uma maneira bem resumida. Eu acabei falando de uma maneira bem curta, mas conseguimos falar 12 propriedades da aula. Agora, se quiser aprender direito o que eu falei na aula de hoje, quais os vídeos que você deve assistir? Vamos lá? 34, 35. Lá da playlist do primeiro ano. Primeiro eu sugiro assistir o vídeo 8 da playlist do Alicerce. Esse é o primeiro vídeo que eu sugiro assistir. Mas nesse vídeo eu não comento os porquês. Se você quer saber os porquês das propriedades, então vá no vídeo 34 e 35 da playlist do primeiro ano.
Pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário, algum registro, alguma reflexão? Professor, Fale, eu Letícia. estava fazendo a apostila de potenciação do alicerce e na questão 5 é para simplificar uma expressão. Você usa várias propriedades. Certo. Só que o resultado final, na minha, não deu nenhuma das alternativas. Então, Você quer que eu, algum erro. quer que eu faça agora? Eu ia pedir justamente porque eu queria saber Tá. onde eu errei. Pessoal, como já passou da hora, quem tiver compromisso pode sair da aula, tá? Sem nenhum problema, tá? Mas como ela fez uma pergunta aqui sobre a lista de exercícios, não foi de potenciação, então vamos nós lá. Vou abrir a questão 5, tá, Letícia? Só um pouquinho de paciência aqui. O Word, ele fica um tempo... A mesa está carregada, ele carrega o Word também, eu estou com muitos arquivos abertos. Aí ele não abre de imediato, ele demora um pouquinho, mas vai abrir. Só um pouquinho de paciência. Pronto, Letícia, agora vai abrir. Onde é que está essa apostila? Eu tenho que ir para as apostilas. Pronto. Do alicerce. A apostila está aqui. É a oitava erradização. A sétima, né? Sétima. Tá aqui. Lembrando que a próxima aula é radiciação, hein? Quem não sabe trabalhar com raiz, a chance de aprender, então, de começar a aprender, pelo menos, é a próxima aula. Próxima quarta-feira. Tá abrindo, Letícia? Deixa só agora terminar de abrir. Ah, não, mas se eu abrir por aqui, eu vou abrir PDF, vai dar problema. Deixa eu abrir por outro lugar, Letícia. Eu tenho que abrir ele sendo o Word, tá? E sendo o Word, ele está em outra pasta aqui, desculpa. Está aqui em extensão, está aqui em alicerce, 2021, está aqui. Tem o Word aqui também. Sétima apostila, aqui. Pronto, agora vai dar certo. Abrindo. Pronto. Qual a questão, Letícia? Questão 5. E eu estou compartilhando com vocês ou não? Estou não, né? Não. Deixa eu compartilhar. Pronto. Compartilhando a tela. Estão vendo a tela, pessoal? Da apostila? Sim? Sim. Pronto. Está aqui a apostila de potenciação. E você falou questão 5, é isso? Isso. Pronto. Essa expressão aí? Essa. Quanto é 3 vezes menos meio ao cubo mais 1/4. E tudo isso está dividido, não é isso? Né? Tem um parêntese aqui, tudo isso é dividido por quem?
por 3 vezes menos 1/3 elevado a 2 menos 3/2. Concorda comigo, Letícia? Que eu reescrevi a expressão de outro jeito? Concordo. Deixando claro que eu tenho aqui uma grande divisão, né? Entre duas coisas, né? Começa por onde, Letícia? Pela potenciação. Exatamente. Quanto é menos 1/6 elevado a 3? Menos 1/8. Perfeito. Então, até aí, sem problema. Mais 1/4. O resto eu repito que eu não posso fazer. E embaixo, começo, faço o quê? Também a potenciação, né? Quanto é menos 1/3 elevado a 2? 1/9. Pronto. Tudo bem com essa primeira etapa? Sim. Vamos para a segunda agora. Vou fazer quem agora na segunda etapa? As multiplicações, né? Multiplicação. Vou ter que dar 3 vezes menos 1/8. Menos 3/8. Perfeito. Mais 1/4. Não, a adição não posso fazer. Ela está em último lugar na ordem de prioridades. E 3 vezes 1/9 dá quanto? 3/9. Que simplificando, fica que fração? 3/9 simplificando, fica que fração? Fica 1/3, não fica? 1/3. Pronto. Até aí tudo bem então, é isso? Tudo. Agora eu preciso somar as frações de cima e somar as frações de baixo, não é? Tudo bem? Então aqui o MMC de 4 e 8 é 8, tá bom? Então eu vou escrever novas frações com denominador 8. Só que essa aqui já tem denominador 8, então eu só repetir o menos 3. E qual é a fração equivalente a 1/4 que tem denominador 8? 2. O 2. De fato, 2/8, se você simplificar o 2, vira 1/4. Perfeito. Embaixo a mesma coisa. Só que o MMC de 2 e 3 é quanto? É quanto? 6, né? 6. 6 por 3 vai dar 2, vai dar 2/6. 6 por 2 vai dar 3, 3 vezes 3 vai dar 9. Pronto, o numerador vai dar o quê, Letícia? Menos 3/8 mais 2/8. Deu menos 1/8. Perfeito. E 2/6 menos 9/6. Menos 7/6. Pronto, agora só falta fazer o quê para terminar? Divisão. Dividir. Eu vou dividir a fração menos 1/8 pela fração menos 7/6. Como é que eu faço? Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. É isso? E aí, como é que fica agora? Menos com menos vai dar o quê? Vai dar mais, não é isso? Quem vai dar no numerador? 6. 6. E no denominador? 8 vezes 7? 56. Mas dá para simplificar ambos por 2, não dá? Dá. 3 vezes 28. Isso é o que está no gabarito ou não? Está errado, né? Gabarito errado. É por isso que eu... Pronto, então você estava certa e o gabarito errado. E graças a você... Também lá na questão mesmo, tá outras alternativas, tá 7... Tá outras alternativas na questão. Que não essa, né? Tá tudo errado, então. Beleza, realmente não tem nenhuma. E não tem a resposta não, né? Tem também 3/28, né? Tem que mudar aqui também, uma delas botar o 3/28, né? É isso aí, Letícia. Estava certa, viu? Joia? Dúvida tirada? Eu não tava achando o meu erro. Não, o erro é da apostila mesmo. Algumas das questões eu peguei de alguns lugares e não fiz a devida verificação, tá? Joia? Galera, podemos terminar a aula? Podemos? Então é isso, galera. Valeu pela presença de vocês. Então, próxima quarta-feira, aula de radiciação. E tem 2 vídeos de radiciação, hein?
Tá? Se precisar, a gente faz 2 aulas do alicerce de radiciação, tá? Mas a princípio são 2 vídeos. Tá bom? Vou parar a gravação. Mas legal sua dúvida, Letícia. Gostei.